Bom, eu desde criança assistia muito televisão. Eu sou de uma geração que foi criada vendo TV. Na época que a televisão tinha coisas mais interessantes para serem assistidas. Então eu vi os nossos atores enfim, novelas e filmes. E assistia National Kid também. E que depois tive o prazer de conhecer o dublador e para mim foi uma realização. E assistia Perdidos no Espaço. Também passava, Ki Baroli fazia também o Robô, e tem um dublador lá, um ator na verdade, falecido, e que fazia o Dr. Smith, né? Borges de Barros, que para mim, em todos os tempos, eu acho um dos maiores dubladores, um dos maiores atores, porque fazia tanto drama quanto comédia e tinha uma voz muito característica, o que em dublagem isso pode ser muito prejudicial. Se você tem uma voz muito marcante, você acaba fazendo só determinados tipos de personagem. E o Borges dava um show em qualquer papel. E como ator também, ele fazia Praça da Alegria, fez a época das chanchadas da Atlântida, a época de ouro dos anos 40, 50 de cinema. E minha inspiração muito era aquelas vozes, por exemplo, do Borges Barros, ouvindo Borges fazendo o Dr. Smith. Existe a caixa do DVD, se vocês puderem assistir, assistam. E eu adorava as nuances que ele fazia, a ironia e a graça. A série era dele, né? E depois eu vi no original, anos mais tarde, comprei os boxes e eu vi o original. Não chega aos pés a voz do ator, do Jonathan Harris, não chega aos pés do que o Borges fazia. Então, para mim, uma grande inspiração foi Borges de Barros e Aldo César também, que era um dublador que tinha uma voz impecável, elegantíssima, fazia lords ingleses e vilões com uma fineza incrível. Era um grande ator também. Esses dois atores são minhas referências em dublagem. Eu, muito garoto também, comecei, assim como o Bretas, assistindo televisão, né? Tinha pouco acesso, ou nenhum, assim, a cinema. Então, realmente, atores que me chamaram a atenção, Henrique Martins, Ioná Magalhães, nas novelas lá na década de 60. E isso me inspirou realmente, eu gostava muito, assim como também assistia as séries e achava fantástico ouvir. Eu tinha álbum de figurinha do Aço, e quer dizer, era uma coisa que era um sonho meu mesmo. Eu desde moleque, eu comecei a fazer teatro aos 14 anos e de lá pra cá nunca mais parei. Comecei em Recife, que meu pai era militar, e eu nasci no Rio de Janeiro, depois fomos migrando, vivemos no Nordeste inteiro. E eu, num período dos 14 aos 17 anos, mais ou menos, eu vivi em Recife, comecei a fazer teatro lá e resolvi me profissionalizar. Fui para o Rio de Janeiro, voltei para o Rio de Janeiro, né, onde minha mãe até hoje mora, e fiquei um ano lá, batalhando coisas, ia para São Paulo, no trem que tinha no final de semana, aquela batalha louca, até que uma vez eu fiz um teste em São Paulo, para fazer no Teatro do Sesc, um espetáculo. Menos de um ano depois eu tomei conhecimento da dublagem, que eu achava incrível. Eu curtia muito o lance de desenho animado, como é que o pessoal fazia aquelas vozes todas e tal. E eu ficava brincando, às vezes imitando um ou outro. E aí foi assim que tudo começou, né? E até hoje eu estou há 32 anos em São Paulo fazendo isso. 32 anos só em dublagem e quase 40 anos de profissão. É isso. Quem quer responder? Comigo foi mais fácil. Eu não gostava de ir pra escola, né? Eu queria saber de estudar. Meu pai falou assim: se você não estudar, você não vai ser ninguém, moleque. Você vai ser o quê na vida? Eu falei: então você é ator. Aí virei ator. Mentira, brincadeira. Os atores já estão me olhando feio aqui. Brincadeira. É sempre assim, eu assistia muito desenho animado, né? Na minha época era Hanna-Barbera, então eu vivia imitando aqueles personagens e tal. Achei que eu levava jeito, aí fui lá fazer um teste uma vez e gostei, virei ator, fiz teatro. E como o Léo falou, ator ataca em várias posições, né? Joga na TV, comerciais, teatro, enfim, a gente tá sempre correndo atrás de trabalho, essa que é a verdade. Além do Hermes já fez TV na Rede Globo, mas vocês já fizeram,
Além de teatro, dublagem e TV também? Eu fiz 2 novelas, Meu Pé de Laranja Lima, na Bandeirantes, fiz Os Imigrantes, fiz alguns especiais na TV Cultura, fiz a Turma do Gueto, isso em televisão. E participei na época, no finalzinho da Tupi, de um humorístico também, fiz alguma coisa. E agora tem um filme meu que está aí rodando, um filme de cinema, que é um documentário que fala sobre a imprensa, sobre a fragilidade da imprensa brasileira, que eu até comentei uma vez contigo. E tá aí, é isso aí. A gente vai fazendo sempre uma coisa e outra, né? O trabalho continua. Não é que você se especializa mais numa coisa, né? No caso nosso, a dublagem. Mas nós estamos aí, a gente não está assim, vamos dizer, direcionando o nosso trabalho para fazer teatro ou para fazer muito mais o Bretas. O Bretas tem feito teatro bastante, eu menos, o Elcio menos, o Hermes Baroni mais. Então é isso que norteia a nossa profissão mesmo. Tem uma época que você se direciona mais para uma coisa e para outra. Eu estou feliz fazendo o que estou fazendo agora e com esse lance, essa oportunidade que eu tive de fazer cinema, curti muito e quero fazer mais também. Mas Ulisses, você estava falando? Eu sou de uma geração, eu nasci fazendo comercial, fazendo novela, fiz muita televisão, teatro, e a dublagem veio aparecer para mim quando eu tinha 10 anos. Eu dublava pouco porque quase o tempo todo eu estava em televisão e fazendo teatro. Aí depois fui ficando na profissão, então direcionei mais a minha carreira na dublagem. Agora, é engraçado porque assim, quando moleque, eu não associava as pessoas que dublavam com o trabalho que eu fazia. Era muito louco. Eu assistia Esquadrão Classe A, convivia com os caras, achava o máximo eu assistir a série. Mas aí eu nunca fiquei, tal pessoa. Eu pirava completamente, eu não tinha essa coisa. São os dubladores que trabalham comigo, que fazem o mesmo filme que eu. Aí agora, assim, depois de um tempo que você fala, putz, todos aqueles caras que eu gostava trabalhavam comigo desde pequeno. Mas, então, pra mim, assim, minha inspiração é a minha própria vida de fazer dublagem, de atuar. Eu, desde pequeno atuo, então foi uma coisa natural. Hermes? Eu já circulava, porque meus pais são atores, então eu já circulava nesse meio aí quando com 10 anos precisaram de uma criança e eu fiz o teste no filme e comecei a dublar. Logo veio Jaspion, Jiraiya, isso tudo. Lion Man, sempre tento esconder o Lion Man, meu pai sempre lembra do Lion Man. Formação Lion Man! Tosco demais, né? Aquilo era tão bom, né? Era bom mesmo. Mas enfim. Mas eu decidi mesmo ser ator, porque até então, até os 15 anos, eu ainda... Fica quietinho um pouquinho. Até os 15 anos... Eu sei, é o líder, tem que botar uma ordem na casa. Passou as negras. Até os 15 anos eu queria ser jogador de futebol. E aí com 15 anos eu comecei a fazer teatro. E aí, Joga nada. Aí eu vi como o teatro dá dinheiro mesmo. E falei, vou fazer isso na vida. Mas eu desde muito pequenininho eu já era fã desses caras todos aqui. Acompanho o trabalho deles desde que eu era... Mentira, ele começou a dublar antes que eu. Para com isso. Que isso? Você começou a dublar com 5 anos de idade. Eu te conheço, 2, 3 anos já ia te ver no teatro. Que é isso? Gilberto, você, como é que era? Fazendo o pai do Paulo Altran. Eu ia ser professor de português. Mas na minha época, as escolas tinham muito teatro, a gente tinha muito teatro amador. Me convidaram para fazer teatro amador, eu comecei a fazer teatro amador. Um dia um amigo passou e disse, escuta, a Ruth Escobar está fazendo um teste lá para uma peça, eu vou fazer essa peça, esse teste. Falei, então eu vou te assistir lá, vou torcer para você, fui junto. Aí estou lá e o diretor, o Morris Manu, olhou para mim, disse, você não vai fazer teste? Falei, não, eu vim assistir só. Não, faz o teste, eu preciso de gente grande, eu já era alto, você precisa de gente grande para fazer soldados, né? Falei, tá bom. Aí eu fiz o teste e fui aprovado. E aí não saí mais. Aí 20 anos depois inventaram a televisão, entendeu? Aí que eu soube que o Elcio existia.
E aí, né, fazendo essa peça, eu conheci um pessoal que fazia dublagem, que me convidou para fazer dublagem, eu não sabia o que era dublagem. Aí me levaram para IC São Paulo e eu estou na dublagem até hoje. São brasileira, isso é São Paulo. Legal, vamos lá. Tem mais perguntas?